Sou Edna Raquel Hugman, sou decana da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, e estou aqui junto com dois professores, o professor Paulo Roberto Mendonça e o professor Leonardo Matieto, que a seguir vão se apresentar. Nós estamos aqui por conta do projeto Pílulas de Direitos Humanos. Vamos conversar com vocês a respeito de direitos humanos nesse cenário de pandemia. É um projeto em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, é com prazer que eu introduzo para vocês o professor Paulo Roberto Mendonça, que vai conversar com vocês sobre assuntos muito importantes, direitos humanos nesse cenário de pandemia. Por favor, professor. Muito bom dia a todos. Meu nome é Paulo Mendonça, eu sou advogado, professor universitário, e eu brevemente queria dar um recado a todos a respeito dessa questão da pandemia. Todo mundo deve estar ouvindo muito falar que essas restrições de circulação de pessoas seriam violação à Constituição, seriam violação aos direitos individuais, né, aos direitos humanos. Na verdade, não é bem assim, né? Essas medidas, elas são medidas de caráter sanitário, né? Elas são medidas voltadas a prevenir a difusão do vírus. Elas não são medidas feitas para limitar os direitos das pessoas. Porque o que acontece? O vírus ele se expande a partir do contato entre as pessoas, né? Então, o governo ele cria medidas restritivas para disciplinar o contato na sociedade. Essas medidas não são medidas repressivas. Da mesma forma, essas medidas não são voltadas a prejudicar economicamente as pessoas, né, o emprego das pessoas, muito embora muitas das vezes isso aconteça, porque do isolamento deriva uma restrição também ao comércio, à indústria, à circulação, ao uso do transporte público, porque o transporte público ele é também um instrumento de difusão desse vírus se espalhar, né? Então, é necessário restringir. Os ônibus não podem andar lotados, né? Não pode haver uma circulação de veículos muito grande com pessoas dentro, né? As ruas não podem ficar cheias. Então, todos podem estar observando, inclusive, que no presente momento, né, atualmente, está ocorrendo uma flexibilização dessas medidas, né? Então, à medida em que a rede de saúde, né, os hospitais conseguem dar conta da necessidade de atendimento, há um afrouxamento dessas restrições. O professor Leonardo Matieto, que vai conversar conosco a respeito das questões relativas ao acesso à informação nesse cenário pandêmico. Por favor, professor. Olá, eu sou o professor Leonardo Matieto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde coordeno o curso de mestrado em Direito. Há alguns anos eu venho estudando o tema do acesso à informação. A pandemia não pode ser uma justificativa, sobretudo se alegada genericamente, para a suspensão ou para o afastamento temporário dos direitos fundamentais. O Estado de Direito não pode ser suspenso. A democracia não pode sair de férias. Nesse cenário, o acesso à informação se mostra essencial. É um dos pilares da democracia contemporânea. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais as restrições que uma medida provisória fez, restrições essas que atingiam justamente o direito à informação. Todos têm o direito de conhecer os fatos, de saber os números. Aparentemente, o governo federal estaria escondendo o real número de doentes, de mortos. E as compras públicas? Como está sendo gasto o dinheiro público? Todos têm o direito de saber.
A coisa pública, a república, não pertence a quem está no governo. Em vez disso, é o conjunto de toda a sociedade. O acesso à informação se tornou ainda mais importante devido ao isolamento social. Nós agradecemos a participação do professor Leonardo e passamos imediatamente ao professor Oswaldo Lima Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para conversar com a gente sobre os aspectos bioéticos ligados à pandemia. Por favor, professor Oswaldo. Bom dia a todos. Meu nome é Oswaldo Lima Júnior, sou professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os aspectos biológicos envolvendo a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que trata aí de algumas medidas de enfrentamento dessa pandemia. Vamos lá? Eu pretendo fazer aqui uma comparação rápida a respeito de dois princípios bioéticos e alguns aspectos previstos nessa lei de enfrentamento à Covid-19. O princípio da bioética, na realidade, ele é um postulado, uma diretriz, né? Uma forma da gente compreender quais são os objetivos da bioética. A bioética ela é uma ciência que trata aspectos morais relacionados à pessoa, à vida, tá? No planeta Terra. Bem, dois princípios que são diretrizes máximas, né, que orientam a bioética e que a gente vai trabalhar aqui, são os princípios da autonomia e o princípio da justiça. Tá? O princípio da autonomia, ele trabalha com a liberdade do indivíduo. E a liberdade do indivíduo de fazer o que ele bem entender, dele ser respeitado em suas opiniões, naquilo que ele quer fazer. E a gente percebe que a autonomia das pessoas, ela precisa ser, de alguma maneira, limitada nesse contexto pandêmico. Por quê? Porque existe a possibilidade de espalhamento dessa doença, né, desse problema de saúde pública, através de condutas das pessoas. Então, a lei prevê, de uma forma justificada, certas limitações a essa autonomia que normalmente nós teríamos. Essas limitações vêm basicamente especificadas sob forma de isolamento, né, que seria o afastamento ou a separação de pessoas, né, e de bens e de mercadorias que possam estar contaminadas, e também sob forma de quarentena, que é um pouco mais direcionada para as atividades, né, que vão ficar paradas. E basicamente é isso. A gente percebe que há uma diminuição da autonomia da pessoa, em termos de escolhas que ela pode fazer nesse contexto, mas essa diminuição ela está pautada por um princípio de justiça, né? Um princípio de preservação do coletivo. E é por isso que você tem, dentro desse contexto, que lidar com isolamento, com a quarentena, às vezes com a necessidade de proceder a exames compulsórios, tratamento. Tudo isso vem sendo disciplinado sob forma de lei, para que as pessoas também saibam como esses deveres devem ser exercidos e para que elas também direcionem e percebam quais são seus direitos dentro desse contexto pandêmico. Tudo isso a gente consegue perceber dentro da lei de enfrentamento e perceber também que, embora seja uma restrição de um direito fundamental da pessoa, é uma restrição pautada em uma certa racionalidade e em um instrumento legislativo. E, por final, eu quero agradecer a todos os colegas, aos participantes do projeto Pílulas de Direito, e em especial a professora Edna Raquel Hegman. Muito obrigado e até a próxima. A participação dos professores
Paulo Roberto, Leonardo Martieto e Oswaldo Lima, e eu sou a professora Edna Raquel Hugman, e sempre lembrando que esse é um projeto ligado à Subsecretaria de Promoção e Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Coordenação de Educação em Direitos Humanos. Procure se informar. Se você tem algum problema, se você não conseguiu o seu registro de nascimento, se você não conseguiu o seu CPF, se você está passando por necessidade nesse momento pandêmico, procure se informar. Ligue para esse número que está aqui na tela. Entre em contato com esse link que está na tela. Procure os seus direitos. Você tem direitos. Todos nós somos seres humanos dignos de sermos respeitados. Muito obrigado. Tchau.